Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos para a nossa terceira videoaula de História. Que hoje, na nossa terceira videoaula, nós vamos fazer um apanhado geral do nosso assunto, Revolução Francesa e o Império Napoleônico, que está no nosso livro didático, da página 72 a 89. Mas que nós vamos hoje também trabalhar texto da página 86 e responder as questões. Então, vamos lá. Mas antes de dar início à nossa aula, nosso assunto, a nossa revisão, eu gostaria de abrir o espaço e comentar de uma forma bem breve, bem rápida, o processo histórico muito importante para nós, povo sergipano, que no último dia 17, a capital do nosso estado, Sergipe, Aracaju, completou 166 anos de fundação. Ao longo da história do nosso estado, Sergipe teve duas capitais. A primeira, São Cristóvão, que foi fundada no século XVI, no período da colonização portuguesa, no período que o Brasil era colônia de Portugal, por Cristóvão de Barros. E que a segunda e a atual, Aracaju, foi fundada em 17 de março de 1855, pelo então presidente da província de Sergipe, Inácio Joaquim Barbosa. Foi o feito mais importante do seu governo. E que o nome Aracaju é uma palavra de origem indígena, que quer dizer cajueiro dos papagaios. Então, parabéns para Aracaju, a capital de todos os sergipanos. Agora nós vamos fazer um apanhado rápido sobre algumas questões do processo da Revolução Francesa e depois entraremos no nosso texto, assim também como iremos comentar as questões. Então, turma, vamos lá, compartilhando os slides. Terceira videoaula de História, Revolução Francesa e Império Napoleônico, que nós iremos fazer um apanhado geral, revendo uma revisão, uma breve revisão, e que vamos também trabalhar com o texto As Revoluções Burguesas, página 86 do nosso livro didático, e responder as questões. Aí vamos lá. Vamos ver aqui o infográfico, né? Tem algumas questões que a gente vai destacar sobre a Revolução Francesa. Então, temos aí a Revolução Francesa, periodizando 1789, que é o marco da tomada da Bastilha, a tomada da Bastilha é o marco do início da Revolução Francesa, melhor dizendo, que aconteceu em 14 de julho de 1789 a 1796. E que vai ser a Revolução Francesa que vai pôr fim ao antigo regime e que marcou o início da burguesia liberal no poder. É tanto por isso que a gente diz que a Revolução Francesa ela teve a participação popular, o povo participou, mas ela é uma revolução que foi liderada pela burguesia. E é tanto que, após a Revolução Francesa, a burguesia se afirma, se consolida enquanto classe dominante, enquanto classe social dominante. Tanto ela detém o poder político, como também o poder econômico.
que vai derrubar o antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime era a forma de governo que estava a França. Como era governada a França, que grupos políticos tinham poder, que no caso era a nobreza e o clero, e que também o rei governava com o poder todo em suas mãos, por isso que era uma monarquia absolutista. E o rei da França no período era Luís XVI. Então tem mais aí o contexto histórico. Luís XVI, rei da França, sob o absolutismo do direito divino também era como se ele fosse também, era visto como um representante de Deus. Por isso que o rei, além de ter o poder absoluto todo em suas mãos, tinha esse poder divino, como se fosse um representante de Deus. O clero e a nobreza era o primeiro e segundo estado, são privilegiados, não pagam impostos, têm terras e recebem taxa dos camponeses. O terceiro estado, a maioria da população, camponeses, sans-culottes e burguesia. Os sans-culottes eram os trabalhadores urbanos. Pagavam impostos, não tinham privilégios. Burgueses insatisfeitos não têm ascensão ao poder, como estava organizada, a burguesia não tinha o poder, principalmente o poder político. A crise econômica e financeira. Uma crise econômica por quê? Porque a monarquia absolutista tinha se envolvido em várias guerras, a Guerra dos 7 Anos, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, e que guerras custavam que dinheiro, era custos, além de a miséria e a fome dos camponeses e sans-culottes. Por quê? Porque nesse período também a França foi assolada por grandes secas. E que essas grandes secas vai resultar em quê? O cultivo do trigo vai ficar o quê? Comprometido, porque a seca não tem como se plantar trigo. E isso, a produção do trigo diminui e, consequentemente, também o pão, porque o pão era a base alimentar do povo francês. É tanto que se originou no que a gente conhece, o pão francês, que é aquele pão de sal que a gente chama. E isso faz gerar o quê? Satisfação da população. Então, em maio de 1789, o rei vai convocar os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? O parlamento. O rei convoca os Estados Gerais para buscar solucionar a crise financeira. Então, e que não há consenso sobre o sistema de votação. Por que não há consenso sobre o sistema de votação? A proposta do rei era que se aumentasse mais um imposto. Ele vai sugerir a arrecadação de mais um imposto. O terceiro estado, liderado pela burguesia, lembra que quem era que fazia parte do terceiro estado? A burguesia, os trabalhadores rurais, os camponeses e os trabalhadores da cidade, os sans-culottes. Vão sugerir que a votação não fosse por estado, porque antes, até então, a votação, quando se tinha algo para decidir, a votação era por estado. E sendo por estado, quem saíam sempre beneficiados era o primeiro e o segundo estado. Agora a burguesia exige, reivindica que a votação fosse por cabeça, e cada membro dos representantes dos estados votassem. O rei ele vai recusar, né? Então, o que acontece? O rei fecha os estados gerais, e isso vai fazer com que o povo fique ainda mais revoltado, insatisfeito com a figura do rei.
Então, os deputados do terceiro estado se proclamam em Assembleia Nacional Constituinte em junho de 1789. Vai aí ser promulgada a primeira Constituição da França, que tem como marco também o quê? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 14 de julho de 1789, acompanha aí o infográfico, número 3, a queda da Bastilha. Lembra, a Bastilha era a prisão-fortaleza, símbolo máximo do poder absolutista do rei Luís XVI. Por que símbolo máximo do poder absolutista do rei Luís XVI? Porque era nessa prisão que estavam os presos inimigos políticos do rei. Então, aí, Luís XVI, com medo da agitação popular, que o povo rumo a Paris e toma a Bastilha, manda as tropas cercarem Paris. Os sans-culottes, que eram os sans-culottes, lembra essa expressão que eu já expliquei, mas vou novamente frisar. Sans-culottes, culottes, era roupa, né, destinada aos homens da nobreza, que eram calções, aí como se fossem bermudas, abaixo do joelho, que vinha uma meia branca. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver filme ou série que retrata a nobreza francesa, e que eram chamados culottes. Os homens pobres, eles não usavam essa roupa, que era típica, específica para a nobreza, era destinada aos nobres. Eles usavam calças, por isso que eles eram chamados sans-culottes. Você vê essa expressão, sans-culottes era o quê? Eram os homens pobres da França no período. Então, eles se revoltam e, armados, atacam a prisão da Bastilha, símbolo da injustiça, porque era o símbolo máximo do poder absolutista do rei. O poder do rei é a Revolução, porque é o marco da Revolução Francesa. É o início da Revolução Francesa, é a tomada da Bastilha, onde muitos livros também dizem a queda da Bastilha. Final de julho, outras revoltas acontecem em toda a França. Camponeses atacam castelos, massacram seus senhores, queimam documentos de servidão. Em agosto de 1789, o fim do quê? Dos privilégios e a ascensão de quê? Dos jacobinos, e que vai ser promulgada a primeira Constituição francesa com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela afirma que a declaração, os homens nascem livres e iguais. Aí está o número 5 aí. O fim do absolutismo. O fim do absolutismo quer dizer o fim da forma do rei governar com o poder todo em suas mãos. Outubro de 1789, o rei é forçado a sair de Versalhes. Versalhes era o palácio, a residência de Luís XVI, com sua família e sua corte. Se instala em Paris. 1791 é aprovada a Constituição, a monarquia é constitucional e o rei está sujeito às leis. Então, é o fim também do poder absolutista, porque o rei não vai governar mais com o poder todo em suas mãos, que antes governava. Antes era quem representava o poder executivo, o rei. Quem representava o poder legislativo, o rei. Quem representava o poder judiciário, o rei. Então, ele tinha todo o poder em suas mãos. Agora, não. Né? Ele ia governar, mas ia ter o quê? O poder limitado pela Constituição. Constituição é o conjunto de leis que rege um país. É nela que estão os direitos e deveres do cidadão. Então, Luís XVI tenta fugir do país, lembra que ele tenta fugir do país para pedir apoio às outras monarquias absolutistas, só que ele é reconhecido
e é preso. Em 1792, é abolida a monarquia e proclamada a república. Em 1793, Luís XVI é condenado e executado na guilhotina. Guilhotina era o quê? Era instrumento que as pessoas eram julgadas e se condenadas, eram condenadas à morte na guilhotina e que teria o quê? Um pescoço decapitado. Que Luís XVI, mas sua esposa Maria Antonieta foram guilhotinados. E chega também no período que os jacobinos assumem o poder da França, que tinha como líder Robespierre, vai ser um período que é conhecido como terror. Terror por quê? Porque muitas pessoas vão ser condenadas à guilhotina. Muitas pessoas morrem, principalmente aquelas pessoas que começaram a criticar, começaram a questionar a forma como estava sendo governada a França pelos jacobinos liderados por Robespierre. Lembra que jacobinos, vocês podem dizer jacobinos, e quem eram eles? Jacobino era um dos partidos, uma das facções políticas da França. Lembram que tinham jacobinos, girondinos, pântanos ou planícies. Os jacobinos, eles eram considerados mais, vamos dizer assim, radicais. Eles eram representados pela baixa burguesia, juntamente com os trabalhadores rurais e os sans-culottes, né? E que eles defendiam o sistema de governo da França, eles defendiam o quê? A República Constitucional. E entre seus líderes estava Robespierre. Os girondinos, eles eram mais moderados, representavam quem? A alta burguesia. E qual era a forma de governo que os girondinos queriam para a França? Uma monarquia constitucional. E que, por conta que eles sentavam à direita da sala da Convenção Nacional, é chamado de direita. Já os jacobinos sentavam-se à esquerda, eram ditos de esquerda. Pântano ou planície, eles sentavam no centro e eles não tinham opinião, posição definida. Ora eles estavam apoiando os jacobinos, ora eles estavam apoiando os girondinos. E vocês, tudo que a gente já viu foi um breve apanhado sobre algumas questões da Revolução Francesa. Agora nós vamos entrar no nosso texto, assim também como fazer o estudo dele, respondendo às questões. O texto aí da página 'o texto aí, vamos lá. Aí tem as revoluções burguesas, texto da página 86. Vamos lá. Antes da gente começar a leitura do texto, eu só queria chamar a atenção, que é bem simples, né? Que o próprio nome já está dizendo. As revoluções burguesas, por quê? Porque foram revoluções que aconteceram na Inglaterra e aconteceram na França, que tiveram a participação da burguesia. Ou tiveram a participação da burguesia, assim também como a burguesia liderou essas revoluções. Por exemplo, a Revolução Francesa, que é o assunto que nós estamos estudando, é uma revolução burguesa, porque foi liderada pela burguesia. Foi a burguesia que vai impulsionar, a burguesia que vai liderar essa revolução, claro, com a participação do povo, da população. É por isso que, após a Revolução Francesa,
a burguesia se afirma, se consolida enquanto classe dominante, tanto do poder político como do poder econômico. Ela derruba o antigo regime, ela derruba a monarquia absolutista, ela derruba a questão de uma forma de governo onde poucos detinham o poder e privilégios, que esse pouco, no caso da França, era o clero, o primeiro estado, e o segundo estado, a nobreza. Vamos lá. As revoluções burguesas. A expressão revoluções burguesas é utilizada por vários historiadores quando se referem a movimentos revolucionários ocorridos entre os séculos 17 e 18, liderados pela burguesia ou com a participação expressiva desse grupo social. Os principais movimentos revolucionários de caráter burguês são a Revolução Inglesa, 1640, 1689, e a Revolução Francesa, 1789, 1799. Em ambos os casos, revolucionários burgueses aliaram-se a grupos populares para combater o absolutismo e os privilégios da nobreza, abrindo caminho para a implantação do capitalismo, com base em práticas do liberalismo. A Revolução Inglesa. Desde 1640, ocorreram conflitos na Inglaterra que opuseram dois grupos. De um lado, a nobreza e o rei, do outro, os burgueses, vários grupos populares e o parlamento. Depois de décadas de conflitos, foi aprovada uma declaração de direitos que, entre outras coisas, instituiu uma monarquia constitucional no país, limitando o poder do rei. Com o fim da Revolução, a burguesia inglesa se fortaleceu e passou a ter um importante espaço nas decisões do governo. Isso garantiu as condições necessárias para o desenvolvimento do capitalismo e para o desenvolvimento de uma postura econômica liberal na Inglaterra. A Revolução Francesa. No caso francês, a burguesia revolucionária foi profundamente influenciada pelo pensamento iluminista, sobretudo pela crítica ao absolutismo monárquico e aos privilégios da nobreza e do clero. Além disso, a valorização iluminista da liberdade civil e a tentativa de reformar as instituições do país foram incorporadas pelos revolucionários. Com a Revolução, esses fatores contribuíram para a falência do antigo regime e para a ascensão da burguesia na França. A falência quer dizer o antigo regime vem ao fim, é enfraquecido, é derrotado e agora passa a estar no poder, em ascensão, no poder a burguesia. Por isso que a burguesia se afirma enquanto classe dominante. Vamos aí para as nossas questões. Temos aí a letra A. Explique o significado do termo revoluções burguesas. Letra B. Qual foi a consequência desses movimentos, revoluções inglesa e francesa para a burguesia? Antes de eu comentar as respostas, quero fazer uma observação. Quero ressaltar que vocês, alunos, podem e devem responder com as palavras de vocês, de acordo com o entendimento de vocês, certo? Não está fechado responder ao pé da letra como a professora, com a resposta da professora. Não. Vocês podem e devem responder com as palavras de vocês, desde que esteja dentro do contexto. Certo?
Então, vamos lá. Letra A, explica o significado do termo revoluções burguesas. Aí, vamos aí. O termo se refere às revoluções ocorridas entre o século 17 e 18, que tiveram a burguesia como liderança ou participante expressivo. Vocês colocaram, foram as revoluções que a burguesia liderou com a participação do povo. Está correto. Foram as revoluções lideradas pela burguesia, para que depois a burguesia se mantivesse no poder, tanto o poder político quanto o poder econômico. Está correto. B. Qual foi a consequência desses movimentos, revoluções inglesa e francesa para a burguesia? Aí vamos lá. Após os dois movimentos citados, a burguesia passou a ter uma maior participação na política e passou a usufruir condições que lhes garantiam um desenvolvimento. É tanto que eu já reforcei, né? Vocês podem dizer, que eu reforçando para que facilite o entendimento de vocês, que é por isso que após a Revolução Francesa, qual grupo vai se afirmar enquanto classe dominante, tanto da participação política como da participação econômica? A burguesia. E qual sistema a burguesia pôs fim, derrubou? O antigo regime. Aquele sistema da monarquia absolutista, aquele sistema que só dois grupos tinham privilégios, que era o primeiro e o segundo estado. O primeiro estado formado pelo clero, alto e baixo clero, e o segundo estado formado pela nobreza, que estava incluindo quem? O rei, com toda a sua corte, e se bem que a gente pode dizer que o primeiro estado, o clero, os membros do clero também eram nobres, também fazia parte da nobreza. E quem ficava sem nenhum privilégio era quem? O povo e a burguesia, porque nunca iria ascender socialmente, nunca iria se afirmar enquanto classe social se o antigo regime não fosse derrubado. Ela vai funcionar, liderar o povo, né? O povo participa, mas garante à burguesia o quê? A ascensão social, a afirmação enquanto classe social. Então, nossas questões ficam por aqui. Deixa aí que vocês leiam o texto, respondam as questões no caderno, escrevam as questões, respondam, coloquem aí para que vocês fiquem melhor para estudar. Terceira aula de História, terceira semana, que vai do 22 ao 26, né? E fica melhor para que vocês estudem. Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês fiquem bem, façam as atividades, vão ao livro, leiam, e até o nosso próximo encontro.